Vamos falar do tema, como... Vamos falar de transe, de forma geral. De transe. De O que é transe. o transe para psicologia, Bruno? Pois Ele é, tem uma explicação assim geral para psicologia ou cada linha ali tem uma diferente? esse é o lado ruim, né, da psicologia. Meio que cada abordagem vai falar uma coisa, não tem uma coisa super, super abrangente assim, mas de forma geral, na psiquiatria provavelmente tem algo mais objetivo, mas o transe a gente pode generalizar aqui, eu vou me dar a licença de generalizar, e falar que é um estado alterado de consciência, e que nesse estado alterado de consciência a gente tem a possibilidade de acessar certos conteúdos que podem ser transformadores. E esse estado alterado de consciência pode ser induzido ou pode ser, o que eu quero dizer, né, um enteógeno ou um psicoativo qualquer, mas ele também pode ser uma coisa mais endógena, uma coisa mais uma meditação ou um estado, acontece alguma coisa e eu me coloco em certo estado que pode provocar um transe. Mas o que de verdade esse povo quer saber, Léo, é o que é um transe no sentido magístico da parada, né? Olha só, se a gente for pegar a história da humanidade, a gente vai ver que essa história de transe ela é muito recorrente. Quando a gente vai pegar as primeiras manifestações que a gente vai considerar religiosas, vamos dizer assim, que talvez seja o xamanismo, a mais antiga que a gente tem como manifestação, representação, o xamanismo ele parte de transe. O xamã ele entrava em transe, ou a xamã, né? Dependia, enfim, podia ser um homem ou uma mulher, não tinha essa distinção. Entrava em transe para poder se comunicar com o mundo dos mortos e dos vivos, né? Porque afinal você tinha que trazer a mensagem. E aí, essa Uhum. forma de entrar em transe, ela podia ser feita de vários jeitos diferentes. Então, alguns antropólogos dizem que, inicialmente, esses xamãs eles tinham uma capacidade de entrar naturalmente em transe, que era uma capacidade natural. Ou seja, o que era entrar em transe? Entrar em Olha estado aí, rapaz. alterado de consciência. Então, o que é, de novo, aí o que é entrar em estado alterado de consciência? É mais ou menos entrar num estado muito parecido. Sabe quando a gente está indo dormir e está naquele momento entre dormir e você está acordado, você está ali, parece que num limbo de. Ali você está num estado totalmente alterado de consciência. É um estado que, inclusive, muita gente fala que é um estado muito bom para treinar os exercícios de projeção astral, que é um lugar ali onde Uhum. você consegue fazer a projeção astral. Então, esse momento em que você está no estado alterado de consciência, ou seja, você não está com sua racionalidade perfeita, você está com, basicamente, vamos dizer, magisticamente ou espiritualmente falando, você está com o canal mais aberto, menos racional. Você está se sentindo menos presente no corpo físico, é como se estivesse entre mundos, né? Tem um nome para isso que é férico, né? Aquilo que está entre mundos, está entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, quando você está nesse momento, você está no estado alterado de consciência, algumas coisas interessantes podem acontecer. Então, esses caras entravam de maneira autônoma, mas existem outras Pô, formas. isso é Como, especial, hein? sim, e vamos falar depois um pouco disso, porque dá para entrar de forma autônoma. Mas aí, com o tempo, e aí, de novo, alguns antropólogos que eu li falavam isso, que com o tempo a humanidade começou a crescer, o número de xamãs ou barra médiums não cresceu da mesma forma, então as pessoas começaram a usar substâncias ou objetos Que para poder louquíssimo. entrar no estado. E aí a galera ia comendo coisa para ver o que era comestível, descobriram lá os cogumelos, descobriram plantas e o próprio som do Raízes. tambor. Raízes o quê? Raízes. Raízes, boa, boa, boa. Então as pessoas começaram a comer raízes, comer cogumelos, comer. E o próprio tambor. Isso tudo colocava as pessoas num estado alterado de consciência, colocava-las em transe. Então, o tambor, ele te coloca num estado de que você
as suas ondas cerebrais ficam muito parecidas, elas se alinham a, ao que o tambor está tocando. E aí você entra no estado ali, que algumas pessoas chamam de alfa, né? Que é esse estado em que você até brinca, né? Ah, estou em alfa, que é um estado alterado de consciência onde você está mais aberto para esse tipo de experiência. Então, E se não me engano, na medição das ondas cerebrais tem um momento ali que se chama alfa mesmo, né? Que é justamente esse isso. do Você tem a eu onda estou em beta, alfa, né? teta, alfa. Então, Isso, é então isso quando aí. você está em alfa, em ondas alfa, você tá ali. Ah, é verdade, Rodrigo. Algumas coisas apenas uma vez. Cara, você já imaginou a galera tentando descobrir o que era um cardápio que os humanos podiam comer enquanto a gente morreu? Enfim, então você podia usar substâncias ou entrar normalmente em estado alterado de consciência. Aí você entrava em transe. Quando você entrava em. Ah, tem um outro jeito também, que é o jeito que as pitionisas, né, que eram as sacerdotisas do oráculo de Delfos, entravam. Elas ficavam dentro do oráculo, lá exalavam alguns vapores do solo e elas É, entravam em estados alterados de consciência muito louco. para poder oracular. Então elas ficavam entre mundos, elas ficavam entre esse mundo, o mundo dos vivos e o mundo do plano espiritual, da onde elas conseguiam trazer essas mensagens. Que mais que dá para colocar a gente em transe? Extenuação Ó, física. Hum, hum. Não, o Abayabi tá perguntando justamente isso. sim, ó. Extenuação física, jejum, movimentos repetidos. Vocês já viram um judeu rezando assim, ó? Ou cristão rezando o terço, que a gente chama de ladainha, aquela coisa de passando. Tudo isso coloca a gente em estados alterados de consciência. Desliga. Talvez uma das teorias orientais diz que a gente tem dois mentais, o mental concreto e o mental abstrato. Esse mental concreto é a nossa racionalidade, nossa lógica. O mental abstrato é onde a gente busca as ideias, as inspirações. Que entrar em estado alterado de consciência desliga esse racional e te leva aqui para cima. Então, é muito comum em religiões o jejum, em ordens iniciáticas, né, o trabalho extenuante ou o jejum também, para ir desligando esse racional. Esse racional ele vai ficando meio bravo. Como assim? Eu não comi, eu preciso comer, não sei o quê. E uma hora ele fala, existo. E aí vem esse mental abstrato e você entra nesse estado alterado de consciência. Então, quem tem uma facilidade mediúnica vai conseguir trazer algumas coisas desse estado, né? Porque, como eu disse, é um estado meio férico, você fica entre mundos, e aí você consegue trazer algumas coisas. O pessoal falando do orgasmo, o orgasmo também, o orgasmo ele pode fazer isso. O sono, uma consequência da extenuação física, também pode colocar em estado alterado de consciência. Então, A todos esses privação do estados, sono, né? a privação do sono, exato, né? Tinha um tipo de tortura chinesa que os caras colocavam você deitado e ficava pingando uma gota na sua testa. E aquilo te fazia privar o sono e te fazia enlouquecer. Então, esse tipo de coisa são coisas que te colocam nesse estado. E aí, estado alterado de consciência é um estado que vai te levar. Pode ser que simplesmente você fique mais suscetível à intuição, mas pode ser que ele te leve a um estado de transe. E aí a gente tem o que a gente chama de transe religioso. Certo, Bruno? Sim. É, as pessoas falaram bastante de música, lembraram até do Soul, daquela animação da Disney. E de fato, e aí eu até na minha explicação inicial, né, quando eu falo de a indução, e aí cito ali psicoativos, inclusive enteógenos e tal, eu fui muito simplório, né? De fato, o Léo aí tá trazendo um tanto de coisa que te pode induzir, que pode facilitar a sua entrada nesse entre mundos, inclusive tudo isso, né? O próprio Fernando, ele foi irônico ali, né? Baterista estudando, mas a repetição, né? Do ritmo, do tempo ali, tem que estudar com metrônomo, tem que ter muita. Imagina, é o tambor xamânico de alguma maneira, né? Tem, tem. E aí você tendo que fazer os compassos ali muito loucos. Querendo ou não, é possível de fato
entrar no transe, numa dessa, ou naquele tal do hiperfoco, estado de flow, essas coisas todas, né, que a gente fala. De algum jeito ou de outro, é um estado de trânsito. Você tá meio cá, meio lá, né? E aí sim, a gente tem tudo isso que pode ser simplesmente um transe, muitas vezes até, entre aspas, espontâneo. Você fez um treco, a música. Não necessariamente você vai ouvir um tipo de música para entrar em transe, mas acontece. E você se sente, e aí vem o que o Léo está falando do transe religioso. E que, em geral, Léo, e aí você, por favor, me pontua, mas, em geral, o transe religioso, ele parte de um pressuposto que você tá afim de entrar em transe. Sim, sim, Não é sim. um transe religioso a partir do nada, né? Isso é até um negócio legal, porque quando você vai, por exemplo, para um terreiro de Umbanda, você entra no transe religioso para incorporar, tem um propósito o transe. Ele não é simplesmente, vou tomar um negócio aqui para dar uma viajada e ver o que acontece. Não, tem um propósito ali que é o trabalho espiritual da incorporação. É inclusive uma coisa legal, porque às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu vou saber se eu não estou esquizofrênico, se eu estou, não sei o quê. Uhum. Porque só se manifesta dentro do ambiente espiritual. Você não tá lá um dia no bar tomando uma breja e de repente, e vem, e o preto velho começa a falar ali um monte de coisa. É um lance mais que tem um lugar. E o transe espiritual, ele tem um caminho de te colocar num estado mais fácil de acessar o divino, mais fácil de se comunicar com o divino, né? Então, o transe religioso é um lugar que ele tem ali uma preparação para te colocar naquele estado, e a partir do momento que te coloca naquele estado, o propósito é religioso, ou seja, é a comunicação com o mundo divino, seja Deus, seja um espírito, uma entidade, um caboclo ou um demônio do Enoquiano, sei lá, um anjo enoquiano ou um demônio da Goécia, sei lá. É algo que... um outro exemplo, quando você vai fazer o ritual de assunção de forma a Deus, Uhum. que é um ritual mágico em que você realmente traz uma representação arquetípica, né? Um Deus, por exemplo. Para aquilo sair do jeito que tem que sair, você tem que entrar em transe.